Boa noite, meu nome é Gabriela Carmagnani Forim, eu sou acadêmica do 9º semestre do curso de Direito na Faculdade Pitágoras de Londrina. O tema do meu trabalho é o benefício de prestação continuada, análise da Lei Orgânica da Assistência Social. Primeiramente, é importante realizar uma análise da Lei Orgânica da Assistência Social, destacando sua importância na garantia dos direitos sociais, levando em consideração o contexto de desigualdade social em que o Brasil está inserido. O principal tema do trabalho, que é o benefício de prestação continuada, está previsto nos artigos 20 e 21 da Lei 8.742, e garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Além disso, o presente trabalho busca analisar algumas alterações da legislação quanto aos critérios de concessão do benefício de prestação continuada. O problema de pesquisa é, no que se refere à Lei 8.742, quais critérios objetivos e subjetivos devem ser analisados para a concessão do benefício de prestação continuada. O objetivo geral é analisar os requisitos necessários para a concessão do benefício de prestação continuada, levando em consideração os critérios exigidos pela Lei Orgânica da Assistência Social em relação à pessoa com deficiência e ao idoso em situação de vulnerabilidade econômica. Os objetivos específicos são discorrer sobre a função da Lei Orgânica da Assistência Social no Brasil, analisar sobre a importância do amparo legal às pessoas com deficiência e aos idosos em situação de extrema pobreza, apontar os requisitos objetivos previstos na Lei 8.742 para a concessão do benefício de prestação continuada e identificar os requisitos subjetivos que devem ser levados em consideração para a concessão desse benefício. O primeiro capítulo, ele busca analisar os principais aspectos da Lei Orgânica da Assistência Social no Brasil. A Lei Orgânica, a assistência social no Brasil, ela ganha grande relevância com a promulgação da Constituição de 1988. Ela recebe o status de direito fundamental social. É na Constituição também que a Seguridade Social é considerado um gênero e tem as seguintes espécies: previdência, assistência e saúde, que é destinada à redução das desigualdades sociais e regionais. A Constituição, ela trouxe a assistência social como uma política pública de responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado ele tem a responsabilidade de prestar essa assistência social para quem dela necessitar. No que diz respeito à assistência social como política pública, um marco regulatório referenciado na Constituição de 1988 é complementado em 1993, com a criação da Lei Orgânica da Assistência Social. Ou seja, com a Lei Orgânica da Assistência Social, também chamada de LOAS, ela só complementa o que já estava previsto na assistência social, na Constituição Federal sobre a assistência social, que garante essa responsabilidade do Estado na execução da assistência social. É importante também analisar o conceito que a doutrina traz sobre a assistência social. A assistência social é um instrumento de transformação social e não meramente assistencialista. As prestações da assistência social devem promover a integração e a inclusão do assistido na vida comunitária, fazer com que, a partir do recebimento das prestações assistenciais, seja menos desigual e possa exercer atividade que lhe garantam a assistência. Então, o benefício de assistência, o benefício de prestação continuada, esse é o benefício, que é destinado à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, e que possuam uma renda baixa. A princípio, esse critério era de 1/4 do salário mínimo per capita.
Então, e esse benefício, por se tratar de um benefício assistencial, ele não depende de contribuição prévia, tá? Só cumprindo os requisitos, tanto da deficiência quanto da idade e da renda baixa, a pessoa, ela tem o direito, não sendo necessário a contribuição, como nos casos dos benefícios previdenciários. É importante também definir o conceito de pessoa com deficiência. Para efeitos de concessão deste benefício, consideram pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, eles vão analisar essa condição de competir em igualdade de condições, além desse impedimento de longo prazo. Para fins de concessão, esse impedimento é de 2 anos, tá? Quanto ao critério etário, a lei, ela conceitua idoso com 70 anos ou mais, porém, o Estatuto do Idoso foi alterado para 65 anos. Ou seja, o parâmetro etário, atualmente, para concessão do benefício, é 65 anos. Aqui é importante analisar o entendimento da jurisprudência quanto ao critério de miserabilidade. Segundo a orientação do STJ, o magistrado não está sujeito a um sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual a definição do valor de renda familiar per capita não deve ser o único meio de prova da condição de miserabilidade. Ou seja, aqui o entendimento do STJ e do STF é de que o critério objetivo previsto em lei, de 1/4 da renda, ele não deve ser o único critério analisado. O julgador, ele tem que analisar os outros elementos de provas que podem evidenciar uma situação de vulnerabilidade. O último capítulo, ele fala sobre os requisitos subjetivos para concessão do BPC. Em específico, a Lei 13.982. Ela foi publicada em 2020, no contexto da pandemia do coronavírus. Nesse período, as desigualdades sociais só aumentaram, muitas pessoas perderam os empregos e ficaram desempregadas, e houve um aumento da necessidade do amparo do Estado. Então, essa lei 13.982, ela veio com o intuito de promover mudanças no benefício assistencial. De modo geral, a lei citada inicialmente, ela modificou o critério de miserabilidade, ela excluiu do cálculo da renda mensal per capita o benefício assistencial ou previdenciário de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência e ampliou o critério de miserabilidade. Ou seja, os benefícios assistenciais ou previdenciários concedidos à pessoa com deficiência ou a idoso no valor de um salário mínimo, eles não devem ser levado em consideração, tá? Para esse cálculo da renda per capita, eles devem ser excluídos desse cálculo. Com isso, possibilitou que mais de uma pessoa da família tenha acesso ao BPC. Além disso, outro critério que foi alterado é o critério objetivo. Antes, o critério objetivo da renda era de 1/4 do salário mínimo por renda per capita. Com essa lei, foi alterado para 1/2 do salário mínimo per capita. Como aumentou esse parâmetro, né, facilitou que algumas pessoas que realmente precisam do benefício, mas que não conseguiam se enquadrar naquele parâmetro, tivessem acesso ao benefício. Então, essas duas alterações, elas foram muito vantajosas. Então, né, essa alteração, ela permitiu a acumulação de benefício para mais
de uma pessoa da família e ela alterou esse critério objetivo, que alterou de 1/4 para 1/2. Vale ressaltar que esse critério objetivo, ele é para fins de concessão do INSS, porque quanto ao judiciário, o julgador, ele deve analisar todo o contexto em que a pessoa está inserida. Tá? Ele não deve analisar só esse critério objetivo. Ele deve analisar as condições de acesso ao estudo, à saúde, à moradia, que essa pessoa teve acesso. As pessoas com deficiências também, elas têm que estar e elas têm que ser analisadas se elas estão em condição de igualdade para competir com os demais. Além disso, tem que analisar se elas têm significativa restrição da sua renda por conta de gastos com medicamentos. Por exemplo, muitas vezes essas pessoas com deficiência, elas não têm como continuar o seu tratamento e comprar os seus remédios por falta de recursos. E os idosos, por não terem contribuído com a assistência social, muitas vezes por falta de acesso, falta de informação, falta de acesso mesmo a todas essas condições, não realizaram contribuições e, por isso, não conseguem se aposentar com os benefícios previdenciários, né? Então, cabe ao Estado amparar tanto a pessoa com deficiência quanto o idoso que não tiver como que não tiver como manter a sua própria subsistência. Então, por fim, o presente trabalho buscou demonstrar a importância da assistência social no Brasil, analisando a Lei 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social, destacando os critérios objetivos e subjetivos que devem ser levados em consideração para a concessão do benefício de prestação continuada, discorrendo sobre as mudanças de entendimento e aplicação das normas assistenciais quanto ao critério de miserabilidade e vulnerabilidade. Portanto, conclui-se que o benefício assistencial deve ser analisado de acordo com o contexto social e econômico que o Brasil está inserido. Então, o legislador, ele deve propor essas mudanças, tá? Para que, de fato, essas pessoas sejam amparadas pelo benefício. E aqui estão algumas das referências que foram utilizadas para o trabalho. Queria agradecer a atenção de todos e tenham uma boa noite.